Porque assim, né? A primeira vez que a gente tá conversando, pessoalmente, se vendo depois de quanto tempo? Acho que um mês e alguma coisa. É, tem um tempo já. Eu Acho acho que que tem foi mais no. de um mês, hein? Tem mais de um mês, se pá. Foi Acho que foi, finalzinho de janeiro, né? foi final de janeiro, começo de fevereiro. E aí, tipo, você começou ali, eu percebi que você não tinha muito conhecimento na área, você estava um pouco perdido do que estava fazendo. Mas desde então eu vi que você começou a se encontrar. Pra uma pessoa que É, pulou de cabeça, eu acredito que você foi, tipo, num bom caminho. Tipo, até o momento. Tipo assim, eu separei umas perguntas aqui, então deixa eu fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer pra você. vamos lá, vamos lá. O que te motivou inicialmente, assim, a entrar em cripto? Tipo, Na verdade, eu tive diversas oportunidades de entrar, acho que como todo mundo aí que já ouviu falar. Eu trabalho na área, né, de TI, então desenvolvimento, servidores e tal, já tem quase 20 anos já nessa área. Comecei com os meus 15, 16, estou com 35 agora. E eu sempre tô antenado, né? Sempre tem alguém falando, cara. Sempre tem alguém falando do que tá acontecendo. A gente não sabe exatamente, né? Eu não sabia a fundo nada de cripto, mas se eu ouvi falar, puta, criaram a nova moeda. Cara, desde os primórdios do Bitcoin, eu até acreditava, mas eu fui muito pela cabeça das pessoas. E eu me arrependi muito disso. Porque várias vezes eu tive a oportunidade de investir nisso e eu sempre ouvi, não compensa minerar Bitcoin, porque aí você vai gastar energia, ir lá em outro país, não sei o quê. O Bitcoin já está muito caro, vai cair, o Bitcoin não vale nada, vai virar pó. Então, eu tive muita vontade, mas eu não investia. E eu cheguei a ter alguns Bitcoins. Lembra que tinha aqueles sites de jogos, aquelas coisas de eu lembro sorteio? que Os você caras ganhava de davam, cara. graça, era dois Cara, BTC de graça. eu tinha pelo menos uns 4, só que assim, não valia nada. Aí, como muita gente, eu perdi aí carteiras, deve estar em algum HD muito velho, formatado, quebrado. E aí tudo bem. Aí eu tive algumas oportunidades que eu me lembro que em contato, né? No caso, eu trabalhando, eu tinha uma equipe de desenvolvimento e um dos meus programadores falou, cara, Bitcoin bateu, acho que era 2013, R$7.000. Eu falei, meu, não acredito. Acabei de perder R$28.000 que eu tinha numa carteira ali. E não sei mais Puta, a senha. e eu queria ter colocado muito dinheiro nisso, porque eu tive vontade e não coloquei. Isso aconteceu repetidas vezes. E aí eu comecei a entrar mesmo no mercado de cripto no final de 2017. E aí eu dei muito azar. Por quê? Teve aquele boom. E eu entrei um pouco antes do boom, eu até peguei o boom. Cara, mas o negócio caiu de um jeito que desanimou total. Em 2017 eu lembro que eu gravei 2 vídeos. Eu tinha uns 18 anos na época. Eu já tava trabalhando uns 4 anos com cripto. Eu lembro de eu gravando 2 vídeos falando justamente isso. Se você preza pelo seu dinheiro, não entre Bitcoin nos próximos. No próximo mês, esse negócio vai crashar. Porque, diferente da alta que ele teve agora, né? Que você teve a alta. Começou em outubro e ela foi até janeiro. Foram 3 meses pra ele atingir esse all-time high de 330 mil, se eu não me engano. E em 2017, não. Em 2017 foi em uma semana que ele decolou. Uma loucura. Foi. Caiu 80%, né? Numa semana também. Ele foi 60% em um dia. Aí ele retornou o valor e no dia seguinte ele caiu 30 de novo, retornou o valor, caiu mais 30 e ele foi fazendo isso até que caiu 80%. Então, e aí o que acontece? Eu entrei e eu tava com uma cabeça já boa, porque eu já faço alguns investimentos, né? Tem o fundo imobiliário, tem algumas ações na bolsa. E aí eu falei, cara, o mercado de cripto é muito legal, minha área, assim, que eu digo TI, essas coisas, eu acredito muito nisso, acho que é o futuro. Você tem diversos países que já estão, a própria China hoje, né, já tá criando a moeda deles, não existe mais no papel, né? Primeiro virou celular, eu comento agora muito sobre isso, de como eles tiveram muito BTC lá, tipo assim, eles usavam muito BTC, e eu falava muito sobre como o Ano Novo Chinês era importante pro BTC, que é a época de compras deles. Então na época que eles usavam muito BTC, tipo em 2016, 2017, você viu o BTC decolar nas épocas de Ano Novo Chinês, que era o pessoal... o pessoal eles que pampeavam a moeda, utilizando né? A moeda como moeda. E aí você vê a moeda perdendo sentido como moeda e ganhando mais sentido como fundo, mais pro final do final do ano passado, né? Que foi quando o Musk começa a comentar ali de passar. Ele começa a soltar, acho que não, eu não sei se ele começou numa brincadeira. Foi uma brincadeira. Mas acho que não. Eu acho que o Dodge foi uma brincadeira, mas acho que depois ele fez pra sentir o mercado, a influência dele, você não acha? Não, eu acho que ele manipula porque ele investiu muito dinheiro. Ele colocou 1,5 bilhão lá, não sei quanto que ele ganhou mais no Bitcoin do que nas vendas da Tesla. Sim. E, se eu não me engano, teve
que você pega as ações, aí você dobra o número de ações e... alguma coisa dessa. Desdobramento, né? Desdobramento, isso. Um amigo meu falou sobre isso. Pra mim, eu fui ver a relação dessa com Bitcoin e bate exatamente na mesma época. Então assim, ele fez isso, eu acho que ele solta... Primeiro, talvez começou como brincadeira, mas acho que ele viu que ele tinha uma influência muito grande, o que é ruim, né? Isso é uma coisa ruim para o mercado de cripto, uma pessoa só conseguir ter tanta influência sobre um mercado, mas eu acho que ele começou a usar isso a favor, né? Como se fossem brincadeiras, Isso começou, na verdade, com, eu não sei se você lembra disso, com um garoto que foi um hacker de 17 anos, que invadiu várias contas no Twitter de Barack Obama, dele... Que aí, tem um tempo isso. Tem um tempo. Foi, cara? Foi em agosto do ano passado. E aí ele postou, envia X bitcoins pra gente, que a gente dobra o valor. E aí você vê Barack Obama tweetando isso, e aí o pessoal começou a enviar. E os garotos fizeram, tipo, 276 milhões em uma tarde. Elon Musk provavelmente viu isso, aproveitou pra fazer a piada em cima e fez a piada em cima do Doge. O criador do Doge, ele fala que a moeda... foi feita como meme. Isso aqui não era pra ter valor, não era pra ter... É o cachorrinho, é uma piada, não era literalmente, eu peguei um meme e transformei numa moeda. Isso não era pra ter valor. E agora você vê, é uma das maiores, né? Entrou pro... eu acho que é top 5, se pá. Eu ia falar, não sei se é entre as 10 ou as 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é top 5 ela, exatamente. Não, ela tá no top 12, top 12. Top 12, tá. Ela tava chegando então no top 10, acho que foi top 20 que eu ouvi então E desde que você me conheceu, não sei se você percebeu, mas eu tenho uma visão um pouco pessimista do momento que a gente tá, justamente por causa dessa questão de Musk manipulando o mercado. Eu comento muito com você quando eu vejo moeda sendo pampeada, eu te faço várias análises, mas eu entendo que você entende o risco que é o mercado de cripto, e é por isso que eu consigo conversar aí com você abertamente, dando essa quase mentoria sobre alguns momentos. Mas no final das contas, eu gostaria de saber uma pergunta muito importante. Temos aí atrás de você... acho que quantas placas de vídeo? 30? 40? Cara, eu tenho atualmente 46 placas minerando. Aqui atrás são 12, né? São 12 RTX 3080. Mas vamos fazer um tourzinho rápido aqui, ó. Vamos de tour. Vamos aqui. Deixa eu só soltar. Essa aqui é a minha própria máquina mesmo. Eu tenho 3... não tá pegando bem, agora sim. One São 3 RTX 3060 Ti, tá? Aqui eu tenho um rig com 12 GTX 1660 Super. Ok. Eu tenho aqui também um rig, não repara na bagunça, né? É bem amador aqui. Esse rig de madeira, ele tem mais 4 RTX 3060 Ti. E aquele ali do fundo são mais 6 RTX 3070 e 6 3080, tá? Então... além de umas perdidas aqui, ó. Tem uma 1080 Ti aqui, que eu peguei num rolo, mais outra 3060, um monte de caixa. É um bom mix de placas, né? Ali eu tenho uma caixa com 100 risers também, para quando dá pau a gente troca, tá fácil. Eu tenho bastante equipamento aqui, né? Porque, na verdade, seja dita, dá bastante problema, né? Você não chegou a ter nenhum AMD ainda, né? Não. Não teve oportunidade da AMD. Você acha que valeu o investimento até o momento? Eu acho que sim. Eu peguei um pouco antes dessa onda, né? Além disso, eu tenho também... eu comprei algumas em loja, mas a maioria eu peguei direto com o distribuidor, né? Por CNPJ, que eu tenho lá uma empresa que eu revendo peças. E, na verdade, o que eu fiz foi o seguinte. Antes desse valor subir, eu montei meus rigs. Agora, eu tô só trabalhando com a revenda. Porque uma placa que eu vendo, eu faço o dinheiro de um ano e meio de mineração. Fora que eu risco zero, né? Vendeu a placa ali na hora, acabou. É uma das coisas que antes de eu te conhecer, eu tava fazendo stories criticando, assim, meu Instagram era fechado, né? Eu vivi uma vida um pouco mais privada. Mas quando eu comecei a voltar a trabalhar com cripto, eu critiquei muito as pessoas que estavam incentivando a mineração de GPU, porque eu imaginei que isso ia acontecer. Você tem a moeda estourando, você tem os valores estourando, você tem moleque de 16, 17 anos que tem um PC que ganhou do pai, colocando ali pra minerar, pagando 900, 2, 3, 4 mil reais de conta de luz. Às vezes, pior, o cara tá tirando, tipo, 300 reais no mês, achando que tá saindo no lucro porque o pai e a mãe tá pagando a conta de energia. E aí eu critiquei muito, né? Por causa disso, e as pessoas têm uma noção errada, que eu acho mineração uma coisa ruim. Mas eu não acho a mineração do jeito que você faz uma coisa ruim. Como você falou, você compra com CNPJ, atualmente você tem a consciência que a placa não se paga, o ROI dela tá péssimo, tanto em dólar quanto em real.
não se Por paga... mais que esteja alto, né? O pessoal acha que, nossa, a RTX 3080 vai dar quase R$2.000 do mês. Cara, você não vai pagar R$16.000 dessa placa, ela nunca vai se pagar. Se E você daqui um comprar mês, ela por dois, 16 mil, né? e daqui um mês ou dois, o que vai acontecer com isso, cara? A hora que cai pela metade, um quarto, como é que fica essa conta? Ela nunca vai se pagar. Foi uma das coisas que eu comentei com você, foi justamente isso. Que o pessoal tem a visão incorreta do ROI, né? Do ROI. Eles acham que o ROI, ele é fixo. E essa é uma noção completamente incoerente de como funciona a mineração. Quanto mais placas você tem na rede, menor a recompensa. E a gente não tá nem comentando sobre aquele... fork, a gente não tá comentando sobre aquele termo que você tinha me mandado sobre o Ethereum, IEPEC. O EIP 1559 lá, EIP 1500 lá. Aí 59, você tem fork de Ethereum, você tem Ethereum 2, você tem fork de... Só de Bitcoin, sabe quantos forks eu peguei do Bitcoin? 14. Quantos? Então. E não, o Ethereum tem, acho que mais, hein? Não sei se é fork, mas são tokens que eles criam. Dá pra falar bem a verdade, essa parte eu ainda tô tentando entender o que são esses ETFs, esses tokens não fungíveis, os caras criam todo dia esse negócio, tem valor, não tem valor, vale a pena, eu tô bem... Eu não sei se você pegou a última live, eu acredito que sim, mas eu comentei sobre isso, que é sobre essas falsas reservas de valor. Aquela moeda da semana passada que a gente pegou alta, a Xilix, ela é uma moeda que usa o Ethereum como fundo de valor, mas ela não tem valor real. Então ela pega uma moeda que já não tem valor real, que é a Binance Coin, que é um token do Ethereum, aí ela se baseia no token da Binance para se basear no Ethereum de rede para utilizar a estrutura do Ethereum. Então você tem tipo uma dupla terceirização de funções ali. Mas o token, ele funciona da seguinte forma: ele depende da rede do Ethereum para ter valor real, porque ele é como se fosse a moeda de troca para outras criptos. Então, tipo assim, a Binance Coin, ela usa o Ethereum para trocar por USD Tether, por exemplo. Ela não troca diretamente para o USD Tether. E é isso que eu comentei sobre a Binance Coin. Entendi. Ela tem que passar pela rede do Ethereum para depois fazer para confirmar a transação. Lá, tá. Apesar dela ter uma rede própria. A rede própria dela roda dentro da rede do Ethereum. É como se você tivesse, sei lá, uma empresa, tipo a Amazon, e aí você tem a Amazon Entregas. A Amazon Entregas é uma... A minha dúvida sobre isso, na verdade, é assim: quando ele roda dentro de uma outra rede, ele reserva uma parte, por exemplo, dos Ethereums para formar essa nova rede, ou não? Ele só usa a rede e não tem nada a ver. Depende do white paper deles, de como tá descrito lá a utilização da rede. Às vezes se ele sim, não às tem, vezes ele não. Tá, porque se ele não tem, na verdade, ele não tem lastro nenhum, né? Porque é uma moeda que surgiu do nada, depende muito que do usa token. um outro e... Tá. E você tava falando de... Continua, deixa eu só concluir aqui sobre o Binance Coin. Aquilo que eu te falei sobre o Binance Coin é justamente isso. Você tem aquela moeda que tem aquele valor que é um valor hoje muito alto, acho que tá em R$1.400, R$1.200, eu vou ver aqui agora. Eu vejo ela em dólar, tá 280 tá dólares. Tá R$1.600 em real. Então, ela não era para ter esse valor, ela teve um crescimento de 7, 8 mil % ao ano. Mas você entende por que ela tem esse valor pela maneira que a Binance fez. O que é que ela fez? Convida tal pessoa que a gente te dá $50. $50 em quê? Em Binance Coin. Pra você trocar pra cripto na Binance, tem que usar o quê? Binance Coin. Então, toda transação que ocorre na Binance, ela ocorre primariamente em Binance Coin e de forma secundária, porque ela usa a rede do Ethereum, o Ethereum. Então você tem duas moedas de fundo de valor ali. E é isso que eu te falei do fork. Quando ocorre o fork é justamente para isso não ocorrer, é para você separar as redes, é para você ter uma rede para cada coisa. Quando você tem essas redes dependentes, elas se tornam mais manipulativas, se torna mais arriscado você ir para esses mercados. Centralizado, né? Na verdade, isso me lembra venda casada, né, cara? O cara fala, você só consegue operar aqui dentro dessa forma e você tá na mão dos caras, é uma caixa preta, né? Eu gosto de comparar muito com o plano de telefonia. É tipo assim... Tá. Você quer ter um chip da Claro? Tranquilo. Mas para isso você precisa contratar a Claro TV, a Claro Internet e a Claro Fixo. Você não usa mais telefone fixo? Mas é só R$29,90 por mês. Eu tenho telefone fixo, que eu não tenho nem o telefone, na verdade. Mas você tem a rede, não tem? Eu tenho a rede. E pior, nem a TV, cara. Eu tenho um aparelho de TV aqui, ó. Mas eu não tenho uma TV ligada. Não usa. Porque é mais barato eu ter aqui a fibra com o plano todo, tá aqui da Vivo. Uhum. E o aparelhinho, mas eu não tenho nem a TV, porque eu nem assisto TV. Aqui é a mesma coisa. Só que se eu quiser contratar a internet sozinha, eu pago 300 pau. Aqui ela sai 120, sai 300 o pacote inteiro. Então você fala, pega, fazer o quê? Se eu quiser um dia assistir uma televisão, coloca aqui. E é a mesma coisa desses tokens.
Mas trocando completamente de assunto, eu acho que quando você me conheceu, eu te coloquei assim numa visão muito pessimista das coisas, falando assim, eu tô vendo aqui que você não entende porra nenhuma. Eu sei que eu sou muito mais novo que você, mas assim, sinceramente, tô vendo aqui que você tá muito perdido no que você tá fazendo. Claro. E eu tenho uma visão muito pessimista do que você tá fazendo. Se a gente não ajusta as coisas aqui e você opera de uma maneira correta, como eu gostaria que todo mundo operasse, de uma forma mais inteligente, concisa e segura, principalmente segura, porque o risco, eu falo assim dos riscos, não só de a moeda despencar, né? Você tem o risco de incêndio que eu comentei com você, você tem os riscos de você perder uma placa, você não tem garantia das placas, você tem porque você compra com CNPJ, mas o cara... Mas mesmo assim depende do que você faz, né? Depende do que você faz na placa lá, depende do seu distribuidor, mas realmente é. Geralmente a NVIDIA não cobre mais com mineração. A AMD não cobre mais com mineração se você for buscar diretamente com eles. E eles têm um jeito de ver isso, né? Parece que tem um software que consegue ver o último clock que a placa travou ali. Então... Não só o último clock, ela consegue ver se sua placa foi utilizada para mineração. Porque ela gera logs na memória de vídeo. Porque eu não sei se você sabe, mas a memória de vídeo é uma parte super importante da mineração. Com certeza. Você falou de energia, então, isso foi uma coisa que eu fiz. Aqui tem o quadro. Esse aqui foi o quebra-galho, foi a primeira parte da reforma, né? Para conseguir que essa estrutura tá puxando 13 kW junto com o ar-condicionado, né? Que dá uns 62 Só uma pausa aqui para você. Para quem não sabe quantos são 13 kW, é mais ou menos como se você tivesse 13 ferros de passar roupa em um único T de tomada. Se pegasse uma régua de tomada e conectasse 13 ferros de passar roupa. Obviamente, você ia derreter toda a fiação de sua casa. Eu queimei 3 disjuntor aqui, a casa tem 70 anos, já quase pegou fogo. Aí eu falei, não, pera, vamos devagar. Então, contratei um engenheiro elétrico, eletricista, montou tudo. Essa aqui foi a primeira fase. Agora a gente vai para uma outra fase, estou esperando chegar um poste aí de concreto lá da rua, vai aumentar isso para 70 kW. Mas, além dos dispositivos de segurança, né, DPS, aterramento, uma série de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Agora eu estou estudando umas DR, DPS, os disjuntores inteligentes, tem muito... Não para, né? Não para mais de ter coisas. Eu tive um disjuntor inteligente no pacote, um de 125 amperes, tripolar com neutro. Legal. Eu tenho com algumas coisas aqui também que eu uso para conseguir controlar por Wi-Fi algumas tomadas. Então, assim, eu tô pensando bastante na estrutura. Eu tô com um ar-condicionado que não é exatamente para isso, mas tá me atendendo nesse momento, né? Mas a ideia depois é criar uns dutos, pegar aqueles... Aquela ideia que eu te passei? Aquela ideia, ou talvez até, se eu for aumentar mesmo a estrutura, eu não sei se vai ser, esse não é o momento de aumentar, né? Vamos ver como é que são os próximos meses, mas eu pensei em colocar aqueles ar-condicionados de chão mesmo, colocar um chão elevado e um exaustor em cima. Eu acho que eu economizaria muito dinheiro com isso, porque o ar-condicionado aqui, ele não vence a placa, não tem jeito. O ambiente pode até ficar frio, mas a placa gera tanto calor, chega a 100 graus cada uma das 30, 80. Então, o ar-condicionado tem que funcionar o tempo todo. Sabendo disso, então tudo bem, o ar-condicionado vai funcionar o tempo todo, então eu vou dimensionar um que realmente tem um fluxo de ar que seja aproveitável, né? Que não fica jogando só no ambiente inteiro e dispersando. Eu acho que essa também foi uma das nossas primeiras conversas foi sobre isso, foi sobre eficiência energética que eu lembro e sobre refrigeração. O quanto isso era importante, quais eram os riscos de você tostar uma placa por manter ela, tipo, em 99,9 graus o tempo todo. Ela não... Assim, querendo ou não, ela não é feita pra estar 24 horas/7 nisso. Você precisa de um undervolt, você precisa de um controle de temperatura preciso. Mas baseado nas nossas conversas aí, nos 30 dias, você conseguiu aproveitar alguma coisa pra estrutura? Já pegou umas ideias? Já conseguiu melhorar alguma coisa? Tem bastante coisa aí. Aproveitando o gancho, eu vejo nesse negócio 3 riscos maiores, né? Um deles é o que você falou, é temperatura. A temperatura acaba com qualquer equipamento eletrônico. Fora poder ter um incêndio, entre outras coisas, você sabe bem do que eu tô falando, sei muito bem do incêndio. Eu rio, mas é desespero, né? Então, assim, eu me preocupo muito com a temperatura. Muita gente, eu vi vídeos na internet de gente falando para não minerar com ar-condicionado, porque não dá retorno isso aqui, cara. Então não minera, cuidado com o que você vai fazer, né? Ou então minera com uma placa no PC, não uma estrutura dessas, né? Não uma coisa maior. O segundo risco é o risco energético, que é o que a gente já discutiu aqui, que, qualquer um raio que cai aqui, alguma pane elétrica, um equipamento que dá um curto, você pode perder um investimento muito grande, né? Você assegurou suas placas, não assegurou? Assegurei. Eu fiz um seguro
tem seguro contra roubo, incêndio, uma série de coisas aqui. Então isso é outra coisa que eu acho importante. Tem gente que não faz, mas eu preferi fazer. E o terceiro risco é o risco do negócio em si, mas aí é o que a gente vem trabalhando, né? Que é outros... Eu já investi em mercado de risco, de ações e tudo, então eu já espero essa como é que eu posso dizer? Esse retorno que está tendo agora, eu não acredito que seja um retorno real. Se ele se manter por um tempo, ótimo. Mas eu não entrei pensando nesse retorno. Todas as minhas planilhas, todo o meu planejamento é para muito menos. Eu pensei muito, eu comparei com outros negócios. Eu falei, cara, eu posso investir essa grana aqui, 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 peraí, qual é o meu retorno? Cara, no pior dos casos, eu gosto disso. Eu acho legal, porque acho que a pessoa também tem que gostar, né? Tem que gostar. E eu acho que esse negócio que você tá falando é aquilo que eu te comentei lá no comecinho também sobre o ROI fantasma, né? Que é, às vezes, com a moeda em menor valor, você tá minerando mais moeda, mais Ethereum, e aí quando o Ethereum aumenta de valor, você tem um lucro maior do que se você estivesse minerando menos Ethereum, ele com o valor maior. Se você considerar aí que por exemplo... Já deu para ver isso nessas últimas semanas. Na semana da queda, foi incrível, porque ele minerou mais Ethereum. Isso a gente tá falando de uma semana que caiu. Pô, o que eu tava pegando zero com essa estrutura aqui, eu tenho 3 GHz mais ou menos lá, de gigahashes, né? Na mineração de Ethereum. Eu tava conseguindo 0,15 Ethereum por dia, mais ou menos. Na semana que caiu, foi a semana que dava 0,19, 0,18. E aí, a hora que subiu de volta, cara, é muito mais lucro do que se tivesse na alta, né? Isso que eu comentei com você. Tipo, vamos considerar que você estava minerando Ethereum no começo do ano passado, minerando mesmo, você teve um lucro de 719% em cima das moedas que você tinha. Então, menos que você estivesse recebendo menos dinheiro por mês, só pagando sua conta de energia ali e guardando o resto, aquele restinho, na hora que ele valoriza muito mais do que quando você está minerando só naquela alta ali, esperando que a alta se pague. Se vale muito mais a pena. E fora o que a gente tem conversado muito nos últimos tempos, né? Saber quando realizar também, né? Porque pode ser que essa moeda valha 10 vezes mais, pode ser. Mas será que vale a pena só ficar na moeda? Hoje eu tenho uma visão mais conservadora sobre isso. Eu prefiro fazer alguns trades, manter um pouco na moeda para, sei lá, se do dia para noite a gente tá dormindo e acontece, né? Isso sobe 200%, beleza, uma parte eu aproveitei. Mas acho importante realizar e até de diversificar, né? Hoje eu tenho... Eu não sei se você já fez isso, eu trabalho com um botzinho lá, que eu pago $19 por mês, e eu conecto ele na Binance. O Crypto Hopper? Esse bot... Eu já trabalhei com o Crypto Hopper, mas eu coloquei o Shrimp, um outro que é mais simples. Ele nem faz muita coisa. Eu só defino os percentuais que eu quero de cada moeda. De hora em hora, ele vai lá e, putz, nessa conta, ele rebalanceia. Então, eu tenho, sei lá, 40% em BTC, 25% em Ethereum, e vou colocando 2 em ADA Cardano, 1 em XRP. Eu achei bem interessante isso, porque, é lógico, quando sobe, você não aproveita o melhor daquela que subiu. Mas quando cai, cara, ele vai diversificando, ele vai fazendo trade entre elas, e você aproveita muito bem o aumento, né? Eu achei bem legal. Eu nunca cheguei a usar, assim, que nem eu te falei, eu sou uma pessoa que eu gosto do risco, quase morro do coração durante o risco, mas eu confio muito na minha análise. Você viu isso segunda-feira, é uma das coisas que eu gostaria de comentar com você. Muita gente me pergunta por que eu não faço análise de moeda e dou ali sugestão de investimento. Primeiro porque isso é legal, você não pode sugerir pessoas comprarem X ação ou Y ação, porque isso pode gerar um aumento de procura e fazer o preço da moeda ou do ativo subir. Então isso pode ser considerado manipulação de mercado, que é ilegal dentro do Estado brasileiro. Não posso fazer isso. E o segundo eu tô fazendo isso com pessoas que entendem o risco. Você vê, eu tô conversando com o Luciano aqui há uns 20 minutos já, e dá pra ter uma noção que ele entende o risco, que ele sabe o que ele tá fazendo. Segunda-feira, eu vi a oportunidade de lucrar mais ou menos 170% sobre um valor, em 2 tokens completamente desconhecidos. Eu sabia que eles estavam sendo manipulados, uma manipulação completa de mercado. Eu falei, Luciano, esse token aqui vai subir pelo menos 70%. Eu tava completamente correto. Ele subiu 88%. Eu falei, Luciano, esse outro token aqui, ele deve subir até uns 140%. Eu tava correto, mas eu errei por um detalhe. Ele subiu mais do que eu esperava. Mais, 230%. Ele subiu 230%. E a gente teve essa discussão no dia porque eu falei, eu não sei se eu vou aqui no grid, se eu vou vender agora ou se eu vou mais longe. Eu coloquei ganância. Na ganância. Eu coloquei R$5.000, eu acabei saindo com 11 e pouquinho.
Mas se eu tivesse esperado e sido mais ganancioso, seria vezes 2. Eu teria saído com 24 mil, 25 mil. Então, tem em algumas horas. Em algumas horas. A gente tá falando aí de 10, 12 horas de trading. Quando eu mandei mensagem pra você, se eu não me engano, era meio-dia, eu saí do mercado, era tipo 2, 3 da manhã. E quando eu acordei, tava daquele jeito. Tava muito mais do que... E a gente ficou até tarde já nessa... A gente ficou até tarde. E eu fiquei ali acompanhando e te mandando atualização o tempo todo. Vai romper tal barreira, vai passar de tal preço. Tá na resistência, foi. Eu também fiz um pouco... Lógico, eu entrei um pouco mais tarde e eu quis ser um pouco mais conservador, mas foi bem interessante. É o que você falou, eu acho que tem que ter consciência do risco, né? Eu entrei aqui no mercado de risco, cara. Eu coloquei um capital que, se eu perder, vou ficar triste. Mas não vai mudar a minha vida. Não vai... E eu faço isso muito porque eu gosto, cara. É um negócio que eu tô curtindo fazer. É uma coisa que, enfim, tô aprendendo muito também, né? Mas vamos lá. Eu fiz os comentários justamente por causa disso, né? Muita gente me pede esses conselhos e eu te mandei essas coisas. Ele entrou com $300, eu entrei com 5 mil reais. $300 dá quanto em real hoje em dia? Vezes 5, vezes 6, quase 2 mil reais. Quase 2 mil reais. $380, foi um pouco mais de 2 mil reais. Você lucrou uns 20%, não foi? Foi, 20%. Entrando tardiamente. Em 1 ou 2 horas. Em 1 e 2 horas, entrando tardiamente. Então eu falo assim, eu pessoalmente, eu acredito que eu tenho um conhecimento muito vasto de cripto. Eu estudei isso durante muitos anos. E quem tem uma conversa mais pessoal comigo, consegue perceber isso. Às vezes eu não consigo parecer isso em live, porque é muito conteúdo. A gente não tá falando de um negócio que eu posso fazer uma live de 1 hora e explicar absolutamente tudo que ocorre no mercado. Eu tô conversando com você há 1 mês e eu acho que eu não te falei 5, 6% do conhecimento. E aí quando você pergunta, como é que você previu essa análise de token? Aí eu cheguei pra você e te falei, ó, tem esse white paper aqui que eles falam que tal coisa funciona de tal maneira, e aí tem esse tipo de futebol que perdeu tal jogo, porque eles são um token de aposta. De aposta. Gambling, né? E aí estavam apostando nesse time, esse time perdeu, e por causa disso a moeda começou a valorizar em relação a esse token, o que vai gerar um aumento de pessoas trocando, se eu não me engano foi da Juventus, no token, e aí por isso vai aumentar a demanda. Então é uma rede de coisas que é muito complicada pra quem tá tentando entrar agora entender. Ele tá vendo a moeda subindo, ele tá falando, a moeda tá subindo, vou comprar. Por quê, né? Fora que você acompanhou, né? Você viu isso acontecer e viu o padrão da moeda, né? É uma coisa que não aconteceu só essa vez, né? É histórico. Eu tô aqui já há 6 anos, eu tô vendo isso acontecer durante vários anos. E quando eu comentei aquilo pra você ela vai subir tantos %, eu te falei a porcentagem exata de quanto ia subir, e eu acertei, tipo, com exatidão no Shillix, porque eu já tinha visto aquela alta histórica antes. Normalmente é raro uma moeda dessa passar da última linha de resistência dela pelo volume que ela tem. Como ela funciona como token, é aquilo que a gente falou antes. Ou ela tem valor reservado de rede, que essa moeda tem, tá no white paper dela que ela tem um valor reservado dentro da database do Ethereum, ela só tem uma quantidade máxima que ela pode ir. Então a quantidade máxima que ela poderia ir seria supostamente da última alta, segundo minha análise. Então foi fácil de identificar até onde seria o máximo dela naquele momento. Já uma moeda que não tem um white paper tão claro assim, que ela é com a centralização mais fechada, você não consegue ter essa análise precisa, como foi o caso do IBIX. Eu falei pra você, 130% aqui pela história dela, mas ela passou disso, ela foi a 238%, o que é surreal. Qual é outro motivo disso? Ela tem valor pequeno, custa 0,20 centavos. Então, se ela sobe 1 centavo, significa que ela já dobrou de valor. Ela já tá com 50%, 60% de alta. E o volume não é grande, né? Isso, tem a questão do volume também. Bilhões, a gente tá falando de alguns milhares, né, que rodam no dia. A manipulação de Bitcoin rola na casa dos bilhões. A manipulação do token roda na casa de milhares de dólares. Às vezes, um grupo organizado, eu costumo falar muito isso pra você, um grupo organizado de 10 pessoas com $10 mil na conta, conseguem fazer um token subir numa carteira, num exchange, rapidamente, aí pegam todas as que compram em outra exchange num valor irrisório, transferem pra aquela exchange e vendem tudo.
Então, eu tenho visto isso acontecer muito. Eu ainda não consigo fazer essa análise profunda, mas eu estou acompanhando. Cara, e parece que essa manipulação, os caras estão muito organizados. Eles devem estar fazendo muito, muito dinheiro, porque acontece todo dia nesses tokens. E Tá uma loucura isso, na verdade, teve né? aquele que eu achei... Esse foi o mais imprevisível de todos pra mim, que foi aquele de 89.000% que eu te mandei. Aquilo ali foi simplesmente surreal, assim, né? Tipo, não tem como prever. É um nível de... Não tem como prever. Mas só de pegar esses que a gente tá falando, cara, que suba 50%. Se o cara faz isso hoje, nessa mesma semana ele faz em outro. Cara, quanto dinheiro não se fez em 2 meses, em um mês? Não, eles fazem muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não sei se você lembra, uma das primeiras análises que eu te passei foi sobre a quantidade de terahashes, como ela controlava o valor do BTC. Eu falei, Luciano, esse final de semana o BTC vai bater valor histórico. O BTC tinha aumentado 100%. Você falou que tinha aumentado, que a quantidade de terahashes devia ser equivalente a umas 10 ou 20 mil máquinas minerando que colocaram na rede, né? E isso é simplesmente absurdo. Se a gente tá... Só pra vocês terem uma noção, ele tem 46 placas de vídeo. Uma máquina, ela equivale a 400 placas de vídeo. Então é como se tivesse 10 vezes mais máquinas em cada... 10 vezes mais placa de vídeo em cada máquina e 20 mil vezes mais máquinas do que uma máquina. É um absurdo. É um absurdo. A gente tá falando de milhares de quilowatts-hora. A gente tá falando de Itaipu de energia. É muita energia, é muito dinheiro sendo gerado do nada. Porque assim, quando a gente tá falando de mineração, é literalmente você tá imprimindo dinheiro. Então os caras, eles estão colocando mais volume na rede e eles estão holdando a moeda. Eles estão segurando a moeda, não deixando a moeda circular. Automaticamente, a galera começa a ver a procura se manter a mesma, só que os caras estão segurando com aquele volume novo que eles estão gerando, a moeda começa a subir e acompanhar isso. Então os caras setam um preço lá, a gente vai vender a 330 mil, a gente tem o maior volume da rede para isso. Vai chegar um momento que quem tem a moeda em venda, quem tem a moeda em ordem, vai acabar, e só quem vai ter esse valor para liquidar são esses mineradores. Então eles setam o preço que eles querem, eles fazem isso e você vê isso acontecer com várias moedas. 20 mil máquinas, quem tem capacidade para comprar 20 mil máquinas? Você bota aí, tem máquina de 30 mil dólares. Alguns milhões aí, de alguns milhões de dólares, né? É aquilo que eu te falei da Bitdeer. Eu não sei se você... Eu mostrei o site e falei, você pode alugar máquinas lá para minerar tranquilamente. Custa 6, 7 mil dólares. Por que eles fazem isso? Para aumentar a vida útil da máquina. Porque enquanto você tá alugando S19 lá, eles estão na S19J Pro. É lógico, isso. Então eles estão fazendo isso só para aumentar a vida útil das máquinas. E eles estão alugando lá... Se você for no site da Bitdeer hoje, você consegue ter uma noção de quantas máquinas eles têm. Eles têm mais ou menos 1 milhão de máquinas só na Bitdeer. São máquinas que já são ultrapassadas por um ano e meio. Então, quantas máquinas esses caras não têm hoje em dia com a tecnologia atual, com a eficiência energética atual? Isso eu tô falando de Bitcoin, não de Ethereum. Assim, são mundos separados. Completamente. E aí eu entro em outra questão. O que é que você acha do preço das placas de vídeo hoje? Você acha que se mantém aí mais quanto tempo? Esse preço inflacionado. Não, assim, o primeiro que eu acho do preço, eu acho um absurdo. Eu não recomendo, inclusive, eu revendo placas hoje. Mas quando o cara vem comprar, cara, eu até dou uma mini consultoria também. O cara, porque eu quero minerar. Eu já perdi algumas vendas e alguns compraram, quiseram entender o risco. Falei, cara, eu não acho que essa placa vai se pagar, não acho que... Não se iluda. Eu acho que tá um preço absurdo. Também tem uma questão não só de mineração, né? Eu acho que tem, pelo que eu entendi, tem uma questão lá da China, eles baixaram a produção mesmo, eles estão tendo uma guerra. São 3 questões. E eles baixam a produção, o mundo depende deles e eles aumentam o preço. Então, quer dizer, o cara produz metade, mas cobra o dobro, cobra o triplo, né? Mas, voltando, eu acho que esse valor vai cair, eu não consigo estimar quando, mas eu não acho que vai demorar muito. Porque o preço já chegou num valor que tá difícil de pagar. Quem é que tem 15, o preço de um carro, mil reais? É uma moto, no caso. As 3090 estão 30 mil reais, 26 mil reais. Pouquíssimas pessoas têm condição de pagar isso. Daqui a pouco essas placas vão ficar acumuladas. A hora que der qualquer queda na cripto, você vai ter um monte de gente correndo para vender essas placas no desespero. O mercado vai ficar inundado de placas de vídeo. Usadas. Então, assim, é só um detalhe para o que você está falando. São placas usadas, provavelmente em condições ruins. O que é que eu quero dizer com condições ruins?
Provavelmente a pessoa não tem a estrutura que o Luciano tem, com 2 ar-condicionados, com vários risers para trocar, com um monitoramento de clock, com monitoramento de temperatura. Todas as fontes, pelo menos Gold, né? Vou trocar para as Platinum também. Eu enviei para ele fontes que tem 95% de eficiência em 220 volts. Uma fonte convencional, a gente tá falando de 80 Plus bronze, que é o que eu vejo gente usando para minerar, 80 Plus bronze, é 82% de eficiência, o que é irrisório. Você tá perdendo 17% de energia para a companhia. Então você tá vendo ali no site falando, você tá ganhando tanto aqui porque você só tá pagando X de energia. Porque ele tá considerando que sua fonte, ela tá sendo 100% eficiente energeticamente, o que não acontece, porque existe perda pro calor, existe perda sonora, existem componentes na fonte que vão consumir energia também. A resistência do fio. Então tem várias questões além disso. Então você tá rodando essas placas em condições subótimas, né? Você tá rodando elas na temperatura acima que deveria estar, minerando 24/7, provavelmente sem limpeza, porque tem muito... Aí tu ia falar, eu tenho um compressor aqui, eu faço a limpeza dessas placas, de tempos em tempos, troca de pasta térmica, tem um monte de cuidados, né? Mas continue aí, o pessoal... Não, o pessoal que monta PC barato provavelmente viu as RX 570 e 580, que foram placas de mineração em 2017 e 2018, sendo vendidas a R$300 no AliExpress, R$400 no AliExpress, isso não dá nem $100. Hoje tá mais de R$3.000. Hoje tá mais de R$3.000. Essas placas vão voltar pro AliExpress a esse preço, vão voltar pro Mercado Livre a esse preço. Você teve uma demanda gigantesca. E é isso que você falou, a China, ela tem um monopólio da produção de chips. Só tem 4 fábricas de chips no mundo. É porque as pessoas não entendem o que são chips. Chip é um componente que possui sílica. É sílica o nome? Silicon não é sílica. Não, não é sílica não, é sílica silício. Não, silício. Sílica é o que tira a umidade, a umidade. Né? Mas é porque eu confundo o silicone com o silício. Só tem 4 fábricas hoje que são capazes de utilizar o silício no mundo. É uma da Samsung, se eu não me engano, uma que é da Data, me esqueci o nome da empresa. Não sei o nome dela. Mas só são 4 fábricas, uma da Samsung, uma da Data e outras 2 eu não lembro o nome das fábricas. Mas basicamente elas produzem chips para tudo. E o que são chips? Chips, eles são chips de memória, armazenam memória. Chips de processamento são chips de processamento. Tem chip em tudo. Seu celular pelo menos tem 5, 6 tipos de chips diferentes. Provavelmente ele tem um chip gráfico para reproduzir imagem, ele tem um chip de processamento para carregar as informações, ele tem um chip de fotografia para melhorar suas fotografias, ele tem um chip 5G para pegar, ou 4G para pegar o sinal, ele tem um chip de memória RAM para armazenar os dados. A própria placa, né? As trilhas, tem algumas trilhas que são feitas com chip. Vários pedaços, o SMD. Então você tem essas 4 fábricas que estão faltando silício nelas, tá faltando silício no mundo todo, aí você pega, diminui a produção de placas de vídeo, porque agora você dividiu, né? Antes era 100% para GeForce, agora é 50% GeForce, 50% Crypto Professional Mining Unit, que é um nome péssimo CMP, que a Nvidia deu para a linha de mineração. Então você tem essa divisão, só que essa divisão não faz sentido, né? Porque você tem já um número limitado, você está limitando mais ainda com uma procura muito alta e uma demanda muito baixa. Eu acho que eles estão tentando, pelo pouco que eu me informei aí, na verdade estão tentando empurrar os chips velhos, mas que de qualquer jeito usa a mesma matéria-prima, né? Tanto que essas placas aí, o pessoal está desconfiado que são placas da geração 16, gerações antigas aí, até pela capacidade de gasto energético. E é o que você falou, eles estão... É o mesmo espaço físico, é a mesma matéria-prima, não vai melhorar em nada o mercado. E pelo contrário, né? Uma coisa que eu queria comentar, até, a gente está falando do investimento e tal, por que eu resolvi investir, por exemplo, não sei nem se era uma das suas perguntas, mas por que eu resolvi investir em mineração? Era uma das perguntas, era a próxima, inclusive. Desculpa aí, eu tô até adiantando. Ao invés de comprar a moeda, que eu poderia, aqui tem um grande investimento em placas de vídeo, que eu poderia ter comprado as moedas e feito só o trade. Além de tudo que a gente já conversou aqui, eu vejo que hoje a placa de vídeo, ela é um ativo, se você pegar ela num preço legal, um passivo, mas ela também é um ativo, aí se você conseguir vender ela antes dessa desvalorização, ou o preço que você entrar, que no caso, por exemplo, eu pego com o CNPJ, pego num valor bacana, não comprei superfaturada,
Hoje, se eu precisasse, se essa placa... Ela é uma reserva de valor, é o que você tá É uma tentando reserva dizer, de valor. Isso, perfeito. Você, não é que ela é um ativo, que ela não tá, mas é isso, ela é uma reserva de valor. Se eu precisar vender essas placas hoje, eu Você quase vende muito triplico o meu fácil. investimento. Não, e eu quase triplico. Se eu colocar abaixo do mercado, 20% abaixo do mercado, eu vendo num dia. Semana passada, eu vendi 14 placas de vídeo, zeradas, lacradas. E assim, num preço um pouquinho abaixo do mercado. Se eu coloco isso daqui com o dobro do que eu paguei, eu vendo isso amanhã. E eu dupliquei meu investimento. Não é uma realidade quando o preço disso cair. Só que ainda assim ela vai ter um valor e ela já vai ter minerado. Essa é a minha conta. Se daqui É o que 6 meses... eu te falei isso. Por mais que você não, suas placas não se paguem, se elas tirarem 50% do valor em mineração e você vender elas pela metade do preço, você ainda sai em 0 a 0. Você não teve prejuízo nenhum. Investimento. Agora o cara que paga 17 mil reais numa 3080, quando é que ele vai conseguir? Não... No valor que a 3080 tá minerando hoje, provavelmente nunca, a não ser que esse cara tenha um gato. Nunca. É o que você falou também da energia. Hoje, pô, um dos maiores gastos é a energia. E a hora que cair, hoje assim, eu nem me preocupo tanto. Acho que a maior parte das pessoas não está se preocupando com o valor, com a eficiência energética por isso. Porque tá rendendo 5, 6, 7 vezes o gasto energético. Só que se cair a cripto por 1/4 do que tá hoje, já vai estar... meio que o dobro, vai estar no limite. Vai dar lucro para quem pagou bem nas placas. Para quem comprou ela inflacionada, cara, sinto muito. Eu comentei muito sobre isso, sobre eficiência energética, o quão importante isso é. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é: eu posso colocar cabo SATA na minha placa de vídeo? Amigo, risco de incêndio é de 100%. Os cabos PCI, eles têm um rating que é para os 6 pinos são 100 watts e os 8 pinos são 150 watts. O cabo SATA é 50 watts. Se você conectar um cabo SATA numa placa de vídeo que puxa 300 watts, esse cabo vai enrijecer primeiro, depois ele vai derreter, ter um curto e queimar sua placa de 16, 17 mil reais. Olha a estrutura que tá atrás de Luciano. Você vê, não é assim que faz. Você não liga um cabo SATA no valor de uma moto. Não. Pelo amor de Deus, já pensou, se cada placa aqui no valor atual deve estar valendo 16, 17 mil. Já vi de 20 mil aí. 20 mil. Eu tenho umas versões especiais, a verdade é que eu fujo das versões especiais, porque elas não fazem sentido para mineração, né? Eu tenho uma Phantom aqui, ela... o overclock, o clock é um nada, mas pensa, ela tem 3 pinos de energia. É uma merda. Ela pega puxa 3 cabos das minhas fontes, cara. Eu tenho que ter meia fonte dedicada só para essa placa. Então, ela é muito ruim isso, e ela não dá nada, né, a mais. Então, eu fujo desse tipo de placa, mas ela custa mais cara ainda, né, cara? Então, é uma loucura, né, Só cara? finalizando o assunto placa de vídeo, para as pessoas que me perguntaram, eu acredito, minha crença é que meio pro final de abril, as placas de vídeo já estejam normalizando de preço. A gente já tá falando aí do Ethereum num preço mais razoável, a gente já tá falando do BTC num preço mais razoável. Daqui a 1 mês e meio, mais ou menos. Ou 1 mês, mais ou menos. A mineração já deve ter tido uma queda. Esse estoque agora já deve estar acumulando. Eu vejo placa na Kabum que não tá vendendo. Você já tá vendo algumas placas voltando a preços um pouco mais razoáveis em alguns sites. Eu vi esses dias 30, 70, 7 mil reais, que não é razoável, mas já é mais baixo na Terabyte. A gente tá falando a 30, 70, eu tô vendo... A Pichal tava com 3, não sei se ainda tá disponível, mas tava 7.300 lá também. Pronto, essa semana. A gente vê essas placas por 17, 18 mil reais há 2 semanas atrás. E ainda tem muito site vendendo a 10, 11, né? Então a gente já tá falando aí de uma correção de preço de pelo menos metade do valor em 2 semanas. Então, assim, 1, 2 meses, eu acredito que isso já esteja um pouco mais aceitável de se pagar. Normalizado. Já vai estar normalizado. Todos os distribuidores estão indo atrás, né, de conseguir mais, estão falando direto com as fábricas, e tá chegando, né? Uma outra coisa que eu achei interessante, totalmente off-topic aqui, é que parece que até os nossos distribuidores aqui, eles têm uns contatos bons lá na China. Eu tava comparando com o mercado nos Estados Unidos, tá mais difícil você conseguir placa lá do que você conseguir placa aqui, cara. Pela aqui maneira que funciona a importação aqui. Eu não sei se eu já comentei com você como funciona a importação. Para o Brasil, na maior parte das vezes, a gente tem 2 caminhos de importações principais. Na verdade, são 3, né? O principal deles, que a gente pode falar assim, principal,
de eletrônico sai de Shenzhen, na China, passa ali pelo canal que é do lado do Egito, que eu me esqueci o nome agora, vai para o mar Mediterrâneo, vai para a Suécia, da Suécia vem para cá. Esse é o principal, é o que mais vem peça eletrônica pro Brasil. A gente tem um segundo caminho que faz esse mesmo caminho, só que em vez de vir diretamente pro Brasil, chega no Porto Brasileiro, vai pro Paraguai, do Paraguai vem pro Brasil. Várias empresas fazem isso, inclusive a InfoCWB às vezes faz isso. Pelo menos na época lá de 2017, eu lembro deles comentando de Paraguai comigo. Hoje mudou só uma coisa, porque com esse negócio da China aí, o container que custava $1.500 está custando 8.500. O pessoal tem trazido muito aéreo, mas o que traz Era o último método que eu ia falar, que é o aéreo. Que tem valido a pena justamente pelo aumento do preço do diesel no geral. Eles estão pau a pau ali, né? Como você tem assim um aumento do diesel, você tem um aumento no custo do transporte marítimo. É muito caro você colocar um navio cheio de container e atravessar o mundo com ele. A gente tá falando aí de milhões e milhões e milhões de dólares gastos em combustíveis por ano. Às vezes, quando você tem que fazer envios menores, você vai fazer, tipo, enviar 10, 20, 40 produtos para uma loja específica, você tá importando diretamente, às vezes faz mais sentido você colocar dentro de um avião, esperar 10 dias para chegar, do que você colocar num navio que vai demorar 45, 60. Então, várias outras empresas já buscam isso quando não dá um problema no container, e aí é mais um mês, e paga a diária do container no porto. É problemático. E a última pergunta que eu tenho pra você é, visto meu posicionamento sobre cripto, visto aí todas as nossas conversas, como é que você vê o mercado hoje? Você tá pessimista, otimista ou neutro sobre o mercado? Essa é difícil. Essa é difícil, porque, vamos lá, de certa forma eu sou otimista no geral, até porque senão eu não estava nesse mercado de cripto, mas eu entendo as correções, eu entendo o risco. Eu acredito que ele vai cair, mas cair para mim não é o que a gente já falou aqui nessa conversa, não é uma coisa necessariamente ruim. Eu acredito que quando cair a gente vai minerar mais moedas, vai tirar os aventureiros da parada, e pelo contrário, talvez seja a oportunidade de quem está fazendo isso de uma maneira mais séria, comprar placas de vídeo baratas novamente. Pra fazer. Então, pô, se o preço dessas placas cair pela metade, eu tô super feliz, porque eu sei que eu vou conseguir comprar mais placas num preço realmente aceitável, né? Mas eu acredito que, assim, é um palpite totalmente off, sem análise, sem nada, mas pelo que eu tenho visto nos últimos anos e levando em consideração também que grandes fundos têm entrado no mercado de cripto, que é coisa que não acontecia antigamente. Isso é uma grande diferença que eu vejo de uns anos para cá. Tá? Eu vi várias empresas de investimento pedindo até autorização para o governo, para isso, para aquilo, lá nos Estados Unidos, na Europa, para poder entrar em cripto. Então, empresas falando, até agora elas não estão aceitando, mas até Mastercard falou que ia aceitar, Netflix falou de pagar funcionário. Então, essas empresas aderindo, ou pelo menos mostrando uma intenção de fazer isso, deve jogar esse mercado para cima. Mas eu acredito, assim como você, que vai ter uma grande queda primeiro. Eu acredito que vai terminar o ano muito forte, igual aconteceu aí no ano passado, ou em 2018, lá no 2017, 2018. Eu acho que vai ter eu acho que o Bitcoin chega a uns $100 mil, seja por especulação, seja pelo que for, mas não agora. Eu acredito que ele vai ter uma grande queda aí, vai ter uma grande depressão. Eu acho que vai ter até isso aqui. E do nada, quando estiver desacreditado, aquilo que você falou, sei lá, perto do ano novo chinês, alguma coisa vai acontecer. O novo chinês já passou, aí é o próximo ano. Não, do próximo ano, né? Acabou de passar agora 12 de fevereiro, né? Mas alguma coisa, eu acredito que alguma coisa vai acontecer até o fim do ano e pampear essa moeda aí até uns $100 mil, não sei. É um palpite bem... Então a gente tem uma visão muito alinhada, que é o que eu falo, né? Tem uma visão muito pessimista a curto prazo e uma visão muito otimista a longo prazo. Eu vejo o Bitcoin como a próxima reserva de valor, vai substituir o ouro, né? E disso, assim, eu quase não tenho dúvida, eu tenho quase certeza que o Bitcoin é um substituto razoável pro ouro, se não o Bitcoin, o Ethereum ou o Ripple. Assim, são as três que eu mais confio hoje na equipe de desenvolvimento. Apesar do Bitcoin ser completamente centralizado, a criação do Bitcoin, ela é muito importante, ela ainda é reserva de valor para todas as outras criptos. Você vê, o Bitcoin cai 10%, o Ethereum cai 10%, o Ripple cai 10%, o Litecoin cai 10%. O mercado inteiro cai. Porque o Bitcoin é a reserva de valor das outras criptos. Então, quando uma cripto tomar o lugar do Bitcoin em volume e não em valor, porque isso é uma diferenciação importante de fazer,
O Bitcoin, ele tem muito valor agregado a ele, mas tem muitas carteiras que são perdidas. Você tem um limite no Bitcoin que é de 21 milhões de Bitcoins. 21 milhões ou 21 bilhões, eu não lembro agora. Acho que é milhão. Quando todas essas moedas forem mineradas, acabou. Não tem mais Bitcoin para surgir. Isso é um problema, porque os preços... É um problema, mas ao mesmo tempo é a solução, né? A solução porque... É o que faz ele ser o ouro. Segundo eles, por ter esse limite, né, faz com que o valor dele inflacione quando a demanda dele começa a cair e você mantém ele em circulação. Mas aí tem o problema dele ser perdido, porque cada vez que uma carteira, tipo a minha, com 50 BTC é perdido, você tem esses 50 BTC fora do mercado. Se você tem, sei lá, um incêndio num servidor, que, sei lá, um servidor do Banco Central da Austrália, que guardava 50 mil BTC. Você tem 50 mil BTC fora da rede. Cada vez que isso acontece... Acabou, né? Acabou. Então você tem... É a mesma coisa do ouro. Você tem ouro dentro desse celular, que tem algumas gramas. Na hora que esse celular for pro lixo, é a mesma coisa do ouro real. Só que o ouro real, a gente pode ir pra outro planeta. A gente pode ir pra Marte e minerar ouro em Marte. BTC não. Na hora que acabar... Acabou, amigo. Não tem mais o que fazer. Não tem reciclagem. Não tem como ir no lixão, pegar esse celular aqui, tirar as gramas de ouro que tem de volta nele e colocar de volta no mercado. Isso que faz o Bitcoin inflacionar de preço. Só voltando pro assunto sério, que eu dei um pouco de uma viajada aqui. Então eu tenho essa visão otimista, assim, pro BTC. Eu acredito que ele vai ser a próxima grande reserva de valor. Se não BTC, o Ethereum ou o Ripple. Mas não agora. A gente precisa de mais confiabilidade de mercado, a gente precisa de mais empresas entrando. Não adianta só Elon Musk, com toda essa influência dele, falar da Tesla, do Dogecoin, e colocar e fazer, porque eu sou fodão e faço acontecer. Não. Os bancos têm que entender que é uma coisa real e que as pessoas utilizam ou como investimento, ou como lavagem de dinheiro, como for. Se tem governo no mundo, não importa se você é anarcocapitalista, se você é comunista, tem que ter regulamentação. Se você tem todos os outros ativos regulamentados, o Bitcoin como ativo tem que ser regulamentado também. Então, se você está dentro de um governo que regulamenta uma ação, está regulamentando um fundo de investimento, de renda fixa, de renda variável, não importa, você tem que regulamentar o BTC. Não tem mais como fugir hoje em dia. A gente está falando de um mercado de trilhões de dólares por ano. Não tem como fugir disso. O Brasil já regulamentou, já cobra imposto de renda sobre... É muito mais baixo do que o imposto de renda normal, se não me engano, tá na faixa dos 15%. O imposto de renda normal, acho que é 27, né? 27 mais alguma coisinha. É que eu acho que ele entra na mesma questão de ações, ganhos financeiros. É tudo fixado em 15%. Qualquer operação financeira que você tenha ganhos, né? Então você tem essa regulamentação básica, mas ainda não se entende muito bem como funciona a cripto. Então você tem que ter mais confiabilidade. Como declarar, né? É difícil. Como você declarar e provar, é difícil, né? É por isso que ocorre muito lavagem de dinheiro usando cripto, né? Então é isso. Muito golpe também, né? Você precisa ter uma regulamentação melhor de como vai funcionar a cripto daqui pra frente. Você precisa de ter mais empresas entrando e aceitando e confiando nisso, ou como fundo ou como moeda. Se for como fundo, que eles coloquem as ações das empresas em cripto e falem, ó, para comprar nossa ação tem que ser em cripto, a gente só aceita cripto porque a rede é mais segura, porque funciona de uma forma mais inteligente, porque é mais rápido, porque a gente não tem que funcionar aqui na Dow Jones, eu me esqueci o nome da Bolsa do Brasil, que funciona de 8 da manhã até tal horário, acho que é 7 horas, 5 horas da tarde. 5 da tarde. Funciona 24 horas, você compra e vende quando você quiser, o que para a empresa é infinitamente melhor. É muito melhor, né? Muito Quando eu melhor. penso, na verdade... Voltando um pouco, por que eu acredito muito no mercado de cripto? Para mim, isso é a realidade. Eu falo futuro, mas já é o presente, mas a gente sabe que precisa passar por tudo isso que você está falando, regulamentação, adesão. Então, isso pode ser que faça a moeda não decolar esse ano ou no próximo, porque tudo isso, essa empolgação das empresas, a gente sabe que quando tem uma queda muito forte, porque há uns anos atrás, você deve saber melhor do que eu, as empresas já estavam aceitando, a Microsoft aceitava pagamento em BTC. Eu comentei isso no último vídeo, sobre a variação de como ela afeta as empresas, porque você vende um produto a $100 em BTC caiu 10%, você recebeu $90 em vez de receber $100. Isso. Então as empresas pararam de aceitar. Então, na verdade, ela já estava começando a ter uma adesão, já era para ter decolado e se consolidado. Mas não é uma coisa tão simples. Então eu acredito que até isso realmente consolidar, não tem uma previsão, vai ficar nesse sobe e desce, vai ter uma grande depressão, mas eu acredito que inevitavelmente um dia isso vai acontecer. Esse caminho de tudo que você está explicando, com certeza vai chegar. O dinheiro em papel,
né? É uma coisa já ultrapassada. O Pix tá aí pra provar isso, né? O Pix, ele usa uma blockchain por trás, não é? O Ripple. É o Ripple. Então. É um Ctrl-C, Ctrl-V do Ripple, é a mesma coisa. Não, e você vê que louco, você faz um Pix agora, já chega o aviso para você, chega e-mail, chega SMS, chega o programa do seu banco. Alguns Pix funcionam com HTML, inclusive, né? Como o do Nubank, por exemplo. Você pode mandar mensagem pelo Pix. Não, é muito louco. E aí você pega... Eu fiz uma transferência de Itaú para Itaú. Pô, passei vergonha. Fiquei lá 45 minutos esperando cair na conta do cara. É do mesmo banco. Fazendo uma TED em horário que estava funcionando, né? Deveria não ser era nem TED, desculpa. Era uma TEF, que era transferência eletrônica lá dentro da mesma instituição. Fiquei esperando 45 minutos para aparecer na conta do cara. Parece até que você está dando um golpe no cara, né? Porque você fala, tá aqui o comprovante, mas não aparece. Então, eu acredito que cripto é um blockchain, cripto é uma coisa sem volta, porém, a gente não sabe quando que ele vai, né, realmente se consolidar. E o que a gente está falando, mais uma coisa aqui para acrescentar, não se sabe o valor real ainda que deveria ser um Bitcoin, né? É isso que, como não existe essa adesão, muito sobre isso. Não tem um consenso de mercado, não, o Bitcoin deveria estar aqui, ó, nessa casa, igual acontece com o ouro, tem variação, mas não, é isso daqui, você não vai ver o ouro subir 200% num dia, isso não acontece. O ouro, ele se valoriza ao longo do tempo, né? Tudo cai em valor, todas as moedas fiduciárias ali caem em relação ao ouro, mas ele não explode num dia, ele já tem um valor bem consolidado, né? Então o Bitcoin, ele ainda é uma incógnita sobre isso. Eu acho que o Bitcoin, ele pode não substituir o ouro. Eu vou falar Bitcoin, mas quando eu falo Bitcoin, entendam como Bitcoin, Ethereum, a cripto que for. Ele pode não substituir o ouro necessariamente, mas ele pode às vezes substituir o dólar. Porque o dólar hoje é a moeda universal, né? A gente vai comprar uma coisa na China, dólar. A gente vai comprar uma coisa na Europa, você acha que você paga em euro, mas no fundo você tá pagando em dólar, porque você troca pra dólar pra trocar pra euro primeiro. Então sempre a gente tá usando o dólar ali no fundo das coisas. Até o ouro. O ouro, na verdade, é sempre no dólar que você tá pagando. O dólar subiu, o ouro sobe pra gente. Então, você tendo o Bitcoin pra mudar isso, é uma coisa muito interessante. Por exemplo, em 2019 eu fazia muitas transferências pra Espanha. Como é que eu fazia? Em BTC. Em vez de ter que transferir do meu real, comprar euro ou comprar dólar pra transferir pra lá, não. Eu pegava meu BTC numa carteira brasileira, como Mercado Bitcoin, comprava Bitcoin no Foxbit, Mercado Bitcoin, é a corretora que for que aceite real. Você vai no seu país de escolha lá, Espanha, saca seu BTC lá, você vende seu BTC, em vez de você vender pra real, você vende pra euro, e você saca na sua conta em euro. Não teve que passar por dólar, a conversão é 1 para 1, não tem IOF, não tem taxa, não tem absolutamente nada, é instantâneo. Capaz até de você ganhar alguma coisa nisso, e é capaz de você ganhar ou perder alguma coisa. Assim, se você fizer em cima do USD Tether, por exemplo, que o valor é cravado, não varia, você simplesmente não vai pagar taxa nenhuma. Você vai pagar a taxa da corretora, que geralmente depende da corretora, mas tem corretora que é tipo 0,5%, 1%, que é quase nada, né? Exatamente. Até dando um exemplo, eu fiz um saque em dólar de uma conta que eu tinha lá fora, um serviço lá nos Estados Unidos. Cara, o que chegou para mim foi 20% a menos. Por quê? O banco, ele não te cobra o dólar real, ele coloca um spread de 20, 30, 40 centavos em cima do dólar na hora que ele converte. Aí ele te cobra a taxa, o banco de lá cobra a taxa de envio da moeda, o banco daqui cobra a taxa de recebimento da moeda, e aí depois te cobra IOF, e depois você fala, cara, não é possível. Mandei, sei lá, $800, chegou 550. Fala, não é possível, numa transação normal eu teria gastado $5. Numa transação de cripto, né? De cripto. E às vezes menos, né? Dependendo da... Às vezes menos. É que no BTC, o BTC ele tá um pouquinho, e o Ethereum eles estão com uma taxa um pouco alta. Eles têm uma blockchain meio confusa, devemos dizer. Mas tem uns que não gastam nada, né? Eu tenho umas moedas Ripple que é 0,00. O Ripple é taxa zero, praticamente. O Ripple, a gente tá falando de 0,001 Ripple por transação, o valor é fixo. É, tipo, irrisório. É, tipo... É ridículo. E é rápido. É instantâneo. O Ripple é instantâneo. É por isso que o Pix é baseado no Ripple. Às vezes você envia de uma corretora para outro Ripple e você vê um delay na rede. Mas isso é culpa da corretora, não culpa da rede do Ripple. É que eles têm que confirmar, eles ficam... eles ficam esperando as confirmações para não ter moeda duplicada. Mas se você transferir de uma carteira de Ripple para outra carteira de Ripple, acontece instantaneamente. É zero delay. E é surreal, assim, você tem o delay da rede, obviamente, né? A gente tá falando de 100 milissegundos, mas
é irrisória. Enfim, eu acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar. A gente Pô, tem uma boa deu mais de conversa. 1 hora de papo aqui. Eu achei que a gente ia conversar 20, 30 minutos, deu quase Também. 1 hora de conversa. Bom, pô, E foi divertido pra mim, espero que tenha sido pra você também. A gente tá, com assim, certeza. conversando há quase um mês e é a primeira vez que a gente tem esse papo cara a cara. Eu espero que você aí que vai assistir isso aí como live, quinta-feira, no caso, amanhã, que eu tô gravando isso na quarta, aproveite isso em live. Eu não vou estar online na hora que eu não vou poder, mas devo estar no chat tentando responder as perguntas. Quem assistir isso no YouTube, espero que você tenha aproveitado também, tenha tirado algum conhecimento útil para você. Eu vou fazer alguns cortes mais específicos desse vídeo aqui, falando de temas que a gente abordou durante a conversa, então correção de preços, se valeu a pena, sobre estrutura, então vai ter cortes menores dessa conversa. E se você tiver alguma curiosidade a mais sobre o assunto, lembrando sempre que você pode me seguir em minhas redes sociais, tá tudo na tela aí se você tá vendo na Twitch. Se não estiver vendo na Twitch, tá na descrição do vídeo do YouTube. Em qualquer lugar você me encontra com Zé com HBCGA. É muito fácil de encontrar. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, sempre manda aí, eu sempre tô disponível para responder. Luciana, tem alguma coisa para falar pro pessoal? Eu tenho uma curiosidade aí atrás de você. Tem uma máscara. O que é aquilo ali atrás, cara? Aquilo ali... tô aqui a conversa inteira olhando pra isso, cara. Eu esqueci de tirar. Geralmente eu tiro. É o Rorschach do Watchmen. Ah, sei. Caramba. Legal, legal. Eu acho que é mais no sentido que a gente conversando mesmo aqui. Eu acho que legal. O que eu diria, cara, é só reforçar o recado que a gente passou nessa conversa inteira aqui. Sim, é um mercado, acho que promissor, que a gente acredita, embora tenha o pessimismo, né? Tem o pessimismo que a gente sabe que vai cair. Para quem for entrar nisso, eu incentivo todo mundo a dar uma estudada. É só entrar com muita cabeça. Não acha que você vai entrar e vai ficar rico. Não acha que você vai... Existem casos, tá? Mas não é fácil, né? Começa por aí, não é fácil. É mais fácil você perder dinheiro do que ganhar. Lembrando que eu comentei isso na primeira live, né? Beleza, se a gente pegar tudo que eu fiz 10 milhões com 20 anos de idade. Perdi tudo, amigo. Perdi tudo por causa de um incêndio. Não foi nem pelo mercado, olha que loucura. Não foi nem pelo mercado. Então, eu ganhei com 20 anos o equivalente ao que uma pessoa não ganha numa vida inteira, que tipo 1% da população não ganha numa vida inteira, e eu perdi um dia por causa de uma bobagem, por causa de um erro bobo, que não foi verificar todas as conexões de eletricidade da casa depois de um raio. Que é uma coisa assim que... Caiu um raio na sua casa, verifica tudo, amigo. Vê todas as lâmpadas, vê se tudo tá funcionando corretamente. Perdi tudo. Então é o que você tá falando. Além do estudo, tem que ter muita cautela. Porque a vida... Cautela, isso. E até de lição também pra você, no caso, né? Eu sei que você acreditava muito em cripto, e provavelmente é 100% em cripto. Mas se você tivesse diversificado um pouco eu não teria perdido talvez, tudo. Se tivesse num fundo imobiliário, num sei lá o que na bolsa. É uma das coisas que minha irmã comenta muito comigo, pô, eu tinha tanta confiança no que eu tava fazendo, que pra mim era tipo, eu não vou perder isso aqui nunca. Se eu lucrar nisso aqui, eu vou lucrar 10, 20, 30, 40, 50, 60 vezes mais do que eu vou lucrar. Deixa aí, vou só rodar, né? Só ficar segurando, né? Vou colocar nessa carteira aqui, eu tenho 6 cópias dela, não vou perder de forma nenhuma, e aí... A vida tá aí pra mostrar pra gente que às vezes a gente perde. É isso. Então, que o pessoal vá com muita cautela, mas, cara, aqui é um mercado incrível, né? Você quer participar e entender o que tá acontecendo no mundo, e não é só, né? Pô, eu tô aqui na minha casa, o Zé tá na casa dele, mas existem grandes corporações muito, muito, muito grandes, inclusive governos e data centers que, cara, é maior do que meu bairro, só de mineração e cripto. Então, assim, não adianta a gente achar que isso não é o futuro e não é o presente, porque né? Quem ficar fora disso vai estar perdendo aí grandes oportunidades, ou pelo menos não vai entender muito o que está acontecendo no mundo, né? Nos próximos anos. É um excelente comentário. Então, Luciano, eu fico muito agradecido por você ter disponibilizado esse tempo. Ambos estamos muito ocupados aí, a gente só tem... Foi difícil falar, né? Agora, meia-noite. Eu acho que a gente só tem horário de madrugada, né? A gente só se fala de madrugada. Mas enfim, gente, muito obrigado aí por quem acompanhou. Um abraço pra todo mundo. Lembrando, você quer deixar alguma rede social, alguma coisa, se alguém quiser falar com você, ou prefere se manter na anonimidade? Cara, por enquanto eu vou ficar na anonimidade. Mas eu espero, a gente vai ter mais papos aí, vamos convidar outras pessoas. Eu pretendo montar um canal também, mas, cara, o que você falou, o tempo tá difícil.
Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Espero que você tenha aproveitado a conversa, lembrando que ela vai estar disponível no YouTube e na Twitch, e vão ter cortes dela, então se você quer mostrar pra alguém só um trecho específico, vão sair cortes delas no canal do YouTube gradativamente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a conversa e um abraço!